Era uma manhã de maio e o ar úmido e a névoa densa cobriam a mata e as árvores. O ano era 2019 e o destacamento militar estava em terras amazônicas, em missão de vigília. Até aquele momento, o coronel Luís Mubumba não sabia o porquê. Tinham que relatar tudo que parecesse fora do normal, mas naqueles 2 dias no meio da mata, nada assim tinha acontecido. Como militar, ele sabia que muitas de suas missões tinham finalidades que ele nunca saberia e esta parecia ser mais uma. Desconfiava que não estavam ali por causa de suas habilidades, mas porque sabiam guardar segredos e de certa forma eram descartáveis. Ele não se enganava com seu posto de coronel. Tinha conseguido alcançar o posto com muito esforço e perspicácia, embora sabia que as políticas públicas que ajudavam na vida civil não tinha muito espaço no meio militar. Entretanto, ali estava ele, coronel, comandando 7 homens muito bem treinados. Era agradecido pelo que tinha e pelo tempo que vivia, mas sabia que muitos coronéis com o mesmo tempo de serviço que ele, estavam gastando tempo em serviços burocráticos. O que teriam que enfrentar desta vez? Relanceou os olhos por seus homens. Matias e Pedro se ocupavam de preparar o café da manhã. Ezequiel, Lucas, JV, Paulo e José patrulhavam o perímetro da clareira onde estavam. Olhou para o rádio portátil sobre a mesa improvisada à sua frente. Ele estava cheio de estática desde a noite anterior. Nenhuma ordem tinha sido passada desde então e o coronel Luís resolveu que aquele seria o último dia ali. Se não conseguisse contato com o comando, tiraria seus homens daquele lugar. Aquela parte da mata não tinha canto de pássaros e a luz do sol não chegava. O nevoeiro denso comprimia a mata o tempo todo. Fora os barulhos que produziam com suas atividades, o lugar padecia de um silêncio opressor, que mexia com o humor. Florestas não era lugar para as pessoas ficarem e ele mesmo tinha conhecido militares que se perderam no meio de florestas e nunca mais foram encontrados. Havia lugares na floresta amazônica que eram evitados até mesmo pelos índios que já estavam acostumados a viver naquele ambiente. O coronel Luís Mubumba estava se sentindo desconfortável ali, como se algo não fizesse sentido, mas não atinava para o que era. Intuía que seus homens também tinham o mesmo sentimento, embora ninguém tenha aberto a boca para reclamar. Procurou no bolso a carteira e a abriu, tirando de dentro a foto dele com a esposa e a filha adolescente. O sentimento de amor e saudade inundou seu coração, espantando momentaneamente as preocupações. Pensou na vida digna que podia dar aos seus, na ajuda financeira que dispensava a irmã que estava com o marido inválido depois de uma queda. Algo mais tinha acontecido, mas ele precisava visitá-la para entender o que tinha sucedido. Após o café, foram surpreendidos por barulhos que indicavam que pessoas estavam se aproximando do local onde estavam. Seriam índios? Seriam outros militares enviados pelo comando? Embora o céu já estivesse claro, a visibilidade era limitada pela neblina espessa e o ar tinha um cheiro forte de terra molhada, misturada com musgo. Ficaram em alerta. Quando uma parte da mata se abriu e por ele surgiu um grupo de pessoas, eles quase atiraram. Estavam tensos e nervosos e o coronel Luís não relaxou com a chegada deles. Continuou tenso ao reconhecer 2 coronéis, um general e um senador midiático no meio do grupo. Antes que pudesse perguntar, o general se adiantou apresentando-se e dizendo que fazia parte do comando e que era para seu destacamento acompanhá-los. Ordem era ordem e logo eles se colocaram em movimento junto com aquele grupo. Um dos coronéis que acompanhava o senador era de seu círculo de amizades. Aproximou-se dele, enquanto andavam pela mata fechada, que estava sendo aberta a golpes de facão, por 2 homens que não eram militares e perguntou o que estava acontecendo. Jorge, o outro coronel, segurou-lhe o pulso enquanto parava e deixava os militares passarem à frente. Ficaram quase no final da comitiva e o coronel Jorge começou a falar em sussurros, que estavam prestes a entrar para a história, pois o que tinham descoberto podia fazer o Brasil passar até à frente dos Estados Unidos em matéria de poder bélico. Tudo tinha começado nos anos 60, com um projeto americano chamado Fanchibol, que tinha como objetivo lançar bombas nucleares na abóbada celeste. Na verdade, alguém tinha descoberto que vivemos em algo que se assemelha a um grande aquário e queria saber como sair daqui. Não conseguiram nada, mas descobriram que o planeta é uma dimensão e que além da abóbada celeste, há seres inteligentes que podem interagir conosco. Foram muitos anos de estudos até que descobriram um modo de interagir com esses seres. Você é um homem de sorte, meu amigo. Fará parte de algo que muitos dariam a vida para presenciar.
O coronel Jorge afastou-se e o coronel Luís ficou mais aturdido do que nunca. Como assim? Seres inteligentes. Já tinha ouvido algumas histórias, inclusive na própria família, mas para ele eram invenções. Ele não acreditava nessas coisas. Provavelmente, Jorge estava pregando uma peça nele. Só podia ser. Caminharam um dia inteiro, só parando uma vez para uma refeição rápida. Em algum momento do caminho, o coronel Luís tinha procurado as horas em seu relógio analógico de pulso e percebeu que este tinha parado. Percebeu que não via mais nenhuma parte do céu. A vegetação cobria tudo, mas estranhamente não estavam na escuridão. Havia uma claridade incomum, sem origem visível, como se a luz viesse de todas as direções. Continuaram andando até chegarem a uma montanha coberta por vegetação rasteira. Ali o grupo estacou. Todos olhavam para a montanha e o coronel Luís também olhou e não viu nada normal até que ouviram um clique alto e uma fenda na face da montanha se abriu, revelando um buraco pela qual o grupo começou a entrar. Inicialmente, pensou tratar-se de uma simples caverna, mas viu que embora fosse muito grande, no final dela havia portas de elevadores. Como que pode isso? O coronel Luís perguntou-se abismado. O grupo foi diminuindo conforme iam descendo de 5 em 5 pelo elevador estreito. Escolheu descer com 4 de seus homens, pois não tinha nem ideia do que encontraria lá embaixo. No elevador, todos se entreolharam, nervosos. Ninguém ousou dizer o que pensava de tudo aquilo. Estavam nas entranhas da terra e pela velocidade vertiginosa que aquela caixa de aço descia, podia apostar que estavam a quilômetros de distância da superfície. Quando o elevador parou de forma intrigantemente suave, parecia que tinham dado um passeio de montanha-russa. As portas se abriram e se viram em um grande laboratório. Se juntaram ao grupo que esperava e ficaram olhando todas aquelas pessoas vestidas com jaleco branco, com pranchetas nas mãos, em frente ao computador ou andando de um lado para o outro em grande atividade. Quando o último quinteto desceu da superfície, o grupo foi guiado por um homem alto com passos rápidos que os levou por um corredor mal iluminado até uma grande porta de aço. Ele olhou por um scanner e a porta foi destravada. Entraram então em um salão descomunalmente grande e no centro dele havia um arco gigantesco. Todos pararam embasbacados diante da estrutura que era de um material desconhecido para o coronel Luís. Lembrava chumbo, mas não tinha como garantir. Porém, o que chamou a atenção de todos era o que estava no meio da estrutura. Era difícil definir, mas parecia um holograma. Nesta espécie de holograma, seres flutuavam como se estivessem em um aquário. A pele era translúcida, a cabeça lembrava uma caveira humana com 2 globos oculares totalmente brancos. Não havia nariz visível, apenas uma fenda onde deveria estar a boca. Os braços eram longos, finos e terminavam em mãos de 3 dedos alongados. Vestiam algo que parecia uma veste, mas ao mesmo tempo aquilo parecia ser a pele deles. O choque foi instantâneo. Os 2 coronéis, o general e o senador pareciam fascinados pelas criaturas. Os civis do grupo fizeram o sinal da cruz e uma moça soltou um grito involuntário. O coronel Luís e seu grupo também estavam abismados com aquela visão, mas os anos de treinamento não os deixaram expor nenhuma reação. As 4 criaturas, sentindo-se observadas, começaram a se movimentar com mais rapidez e parecia querer sair do que quer que as estivesse retendo naquele espaço. O que eles são? Indagou o senador. Nós os chamamos de vorágios. Respondeu o guia de jaleco branco. São seres de outra dimensão que podem interagir conosco telepaticamente e atualmente conseguimos vê-los por causa deste portal, mas estamos tendo dificuldade em fazê-los se materializar no nosso plano. Quero que eles me mostrem o que podem nos dar. Falou o senador. O guia olhou para as criaturas e fez um gesto de cabeça em direção ao senador. Um zumbido denso que parecia mexer com a estrutura corporal de todos se fez ouvir. O senador arregalou os olhos e entreabriu a boca, enquanto parecia paralisado. Instantes depois, ele voltou a se mexer, mas as pernas não conseguiram sustentar seu corpo. Precisou ser amparado para não esborrachar ao chão. É fabuloso! Dominaríamos o mundo com o que eles têm. Murmurou ele. Confuso com o que presenciara, o coronel Luís resolveu se pronunciar. O que essa coisa fez com o senador? O guia de jaleco branco respondeu, olhando-o rapidamente. Mostrou para ele o futuro, coronel. De onde você acha que vem toda essa tecnologia que eclodiu no mundo nos últimos 20 anos? O senador, ainda trêmulo,
Tentava se recompor enquanto os vorágios continuavam a se mover dentro do portal. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados como se tivesse visto algo além da compreensão humana. O coronel Luís observava tudo com desconfiança, sentindo que algo estava profundamente errado. O guia de jaleco branco, impassível, explicou que os vorágios precisavam periodicamente de sangue humano para continuarem contactados. Sem sangue eles simplesmente sumiam. Eles precisam de um pouco de sangue para se ancorar nesta dimensão, continuou o guia, como se fosse algo trivial. O senador, ávido, não hesitou. Ordenou que um dos civis do grupo se oferecesse. Ninguém se mexeu, mas de repente, um homem, relutante, foi conduzido até uma mesa onde seu braço foi conectado a um aparelho estranho que começou a extrair o sangue que saía por um tubo que se conectava à estrutura onde os vorágios apareciam. Assim que o líquido tocou na estrutura, os vorágios se agitaram, e o sangue começou a sair em maior velocidade. O civil desmaiou dentro de instantes e foi ficando assustadoramente pálido. O coronel Luís, cada vez mais inquieto, percebeu que os vorágios não eram aliados, mas parasitas. Eles não ofereciam poder, eles o roubavam. Não queriam apenas entrar neste mundo, queriam destruí-lo. O coronel notou que os vorágios olhavam para ele como se soubessem o que ele estava pensando. O guia bradou: os vorágios precisam de mais sangue. Ele paralisou por uns instantes, como se tivesse recebendo algum recado daqueles seres hediondos. Coronel Luís, o senhor me desculpe. Os vorágios não o quer aqui. Sei que pode ser um possível doador, mas eles me preveniram que há algo no seu sangue que é nocivo a eles. Não compreendo, seu sangue também é B+. O coronel Luís entendeu tudo. Não era sorte estar ali. Era uma armadilha. Todos tinham sido escolhidos a dedo pela tipagem sanguínea. Ele deixou-se lembrar de uma história antiga que corria por sua família, de que seus antepassados, antes de serem sequestrados e trazidos para o outro lado do Oceano Atlântico, tinham lutado com seres que eles diziam ser selvagens do céu. A luta foi vencida quando um daqueles seres feriu um dos humanos e ao ter contato com seu sangue, a pele do ser começou a purular como se tivesse sofrido uma terrível queimadura. Não eram os mesmos seres, mas se eles não o queriam por perto, havia algo nele, que aquelas criaturas temiam. Tudo pareceu muito claro ao coronel. Se não era útil de alguma maneira, seria dispensado de forma definitiva. Não chegaria à superfície. Não veria mais sua mulher e filha. Todos olhavam para ele como se ele fosse o criminoso, como se avaliassem qual seria seu próximo passo. Começou a sentir os pés dormentes. Aquelas aberrações estavam fazendo alguma coisa com ele, enquanto todos olhavam como se estivessem paralisados. Não viria ajuda. Tinha que agir. Com um movimento rápido, mordeu a palma da mão com toda a força e ao tirá-la da boca, ficou satisfeito em ver o sangue aparecer. Alcançou a estrutura em poucos passos e encostou a mão mordida nela. Seu sangue em contato com a estrutura afetou os vorágios que começaram a urrar de forma ensurdecedora. Os humanos taparam os ouvidos e começaram a se afastar. O coronel Luís também tentou dar um passo atrás, mas seus pés não se moveram. Tentou afastar sua mão, mas ela parecia colada à estrutura. Os gritos desvairados das criaturas penetravam por seus ouvidos até que encontrou uma parte vital em seu cérebro, danificando-o de forma permanente. Os olhos de Luís se tornaram opacos, como se sua alma tivesse sido arrancada de seu corpo. A estrutura começou a rachar, enquanto o pandemônio se instalava no lugar. As pessoas corriam desesperadas para os elevadores, como se tivessem sido acordadas naquele instante de um pesadelo. Os homens do coronel Luís, percebendo que ele não estava mais naquele corpo, correram junto com os outros para os elevadores. Os vorágios gritavam e se movimentavam tanto que pareciam uma massa só. Quando a estrutura finalmente se rompeu, partindo-se em vários pedaços, os vorágios desapareceram. O que sobrou foi apenas histeria humana. Quando acordaram, estavam de volta à clareira. O rádio funcionava novamente. O general, o senador, os coronéis e o grupo de civis haviam desaparecido. Os 7 militares não se lembravam de nada, exceto de uma sensação de medo e de que o coronel Luís não estava ali. Os homens procuraram por horas, mas não encontraram nem vestígios. O relatório oficial diria que o coronel Luís Mubumba havia se perdido na mata durante uma patrulha. Anos depois, em um bar, 2 dos soldados que estavam com o coronel Luís naquele dia se encontraram.
Um deles, após algumas doses, olhou para o outro e perguntou: Você já sonhou com um lugar embaixo da terra, com seres que não deveriam existir? O outro encarou-o sem entender. Não era um sonho. Mas, por enquanto, era tudo o que restava.